ergueu um império capaz de mudar o rumo da história. Ele começou com quase nada, apenas ambição, disciplina e fé inabalável no poder dos números. Enquanto o resto do mundo via o petróleo como sujeira, John D. Rockefeller enxergava a fortuna líquida. E com essa visão, ele construiu a maior empresa que o planeta já viu, a Standard Oil. Mas o mesmo homem que foi chamado de gênio dos negócios também foi visto como o vilão do capitalismo. Um símbolo de poder absoluto, controle total. E da linha tênue entre ambição e ganância, esta é a história do homem que criou a era dos bilionários e que, de certa forma, ainda controla o mundo, mesmo mais de um século após sua morte. John D. Rockefeller nasceu em 9 de julho de 1839, numa América ainda em transformação. Nasceu num país que permanecia em grande parte agrícola. A vida cotidiana era marcada pela simplicidade e não havia eletricidade. O transporte dependia de cavalos, carroças, barcos, lentamente das ferrovias. A maioria das pessoas vivia no campo, plantava e criava animais. Utensílios de metal eram bens preciosos. Banheiros eram externos. A educação formal era um privilégio restrito. Apenas 1 em cada 10 pessoas sabia ler. Era um tempo de rotinas ligada ao ciclo do sol. Despertava-se ao amanhecer e descansava à noite, e de enorme desigualdade social e econômicas. Nesse cenário, emergiu um nome personagem cujo nome viraria sinônimo de fortuna e controvérsia: John D. Rockefeller. O contexto familiar de Rockefeller foi determinante. Filho de William Rockefeller, um ambulante que se autodenominava médico botânico, e de Eliza Davidson Rockefeller, John cresceu entre contradições. O pai, carismático e oportunista, viajava de cidade em cidade vendendo remédios milagrosos, fórmulas que prometiam curas para males graves. E era conhecido por golpes e por um estilo de vida promíscuo. Era um homem que ensinava mais pelo exemplo do que pela palavra. A lógica da vantagem. Vencer significava frequentemente enganar. À sombra desse comportamento, John e seus irmãos experimentavam instabilidade e vergonha pública, quando, na década de 1850, o nome de William envolvido em escândalo que forçaram a família a mudar de local para preservar a reputação. Eliza, por outro lado, foi a âncora moral e emocional. Mulher de fortes convicções religiosas, disciplinada e economicamente limitada, ela ensinou os filhos valores de economia, trabalho e autocontrole. Não desperdiçar, porque amanhã pode faltar, tornou-se um lema prático, simbólico para John. Da mãe vieram a ética do trabalho, senso de responsabilidade e uma disciplina que transformariam em hábitos permanentes. Rigidez nas rotinas, parcimônia nos gastos e dedicação absoluta às tarefas estabelecidas. Desde menino, John mostrou inclinação para a organização e para o manejo de dinheiro. Aos 12, já realizava pequenos serviços. Cuidava de animais, vendia doces na escola e, surpreendentemente, para alguém da sua idade à época,
acumulou $50 em poupança, soma que representava cerca de $1.500 nos valores atuais. A partir daí, iniciou uma relação prática com as finanças. Emprestava a agricultores local e cobravam juros. Foi o primeiro contato com um conceito que marcaria toda a sua vida: os juros compostos e a ideia de fazer dinheiro trabalhar para o seu dono. A mudança para Cleveland é a primeira colocação formal. Por volta de 1855, os escândalos que atingiram o pai, a família deixou o estado de Nova York e se estabeleceu em Cleveland, Ohio. A escolha não foi casual. Cleveland vivia um momento de expansão econômica. Impulsionado pela chegada das ferrovias e pela crescente industrialização, a cidade oferecia oportunidades que a zona rural natal não tinha: mercados, indústria e em crescimento e posição geográfica estratégica para o comércio. Aos 16 anos, John procurou seu primeiro emprego formal. Com habilidade para números e disciplina já consolidada, desenvolveu um pequeno plano de negócios e foi para o comércio oferecer um sistema de contabilidade que prometia reduzir desperdícios e aumentar os lucros. Em 26 de setembro, conseguiu sua primeira colocação numa empresa que intermediava mercadorias. Um trabalho remunerado com 50 centavos por dia. O dia ficou gravado em sua memória. Ele comemoraria por muitos anos aquele que considerava seu primeiro grande passo rumo à vida profissional. Desde então, manteve hábitos registrados cada gasto e cada centavo recebido. Reprovaria desperdício e criticava a ineficiência alheia. Esse cuidado com a contabilidade pessoal e com o controle de despesas forneceu-lhe não apenas capital inicial, mas reputação de um homem organizado e confiável. Dois ativos fundamentais para acessar crédito e parcerias no mercado ainda em formação. Também, cedo, iniciou sua prática filantrópica. Doava 10% dos seus ganhos. Generosidade não era apenas imagem pública. Era parte de um princípio religioso e moral e acompanhou por toda a vida. Ainda que convivesse com práticas empresariais duras e por vezes implacáveis. Aos 18 anos, após um desentendimento com o chefe, John deixou o emprego e decidiu empreender. Reuniu economias de 2 anos, firmou uma sociedade com sócios e solicitou empréstimos. Obteve $4.000 para começar, o equivalente hoje a cerca de $100.000. Aquela soma representou uma base sólida para um jovem de sua idade e, simbolicamente, confirmou a entrada num círculo de homens de negócio. O novo empreendimento era um atacado geral, comprando e vendendo mercadorias diversas, carnes, grãos, secos, outros bens essenciais no mercado regional de Cleveland. John aplicou ali seu rigor administrativo, horários rígidos, rotina metódica, trabalho noturno. A disciplina se tornaria uma das marcas da fábrica da sua vida profissional. O ano de 1859 marcou uma virada na economia americana. Foi perfurado o primeiro poço de petróleo comercialmente explorável, na Pensilvânia. A descoberta abriu a perspectiva de um recurso que transformaria indústrias, combustíveis, iluminação, lubrificante e que atrairia aventureiros, especuladores e visionários. Em 1863, Rockefeller decidiu ingressar no setor, mas
com uma escolha estratégica. Não quis apostar na perfuração, atividade arriscada e imprevisível. Em vez disso, concentrou-se na refinação, o processo de transformar o petróleo bruto em querosene e outros derivados. Para ele, a refinação oferecia margens mais previsíveis e possibilitando de padronização do produto. Além disso, Cleveland, com sua malha ferroviária em expansão, era um ponto ideal para a instalação de uma refinaria e para a distribuição. Rockefeller foi um dos primeiros industriais da região a produzir querosene em escala, produto que trouxera uma verdadeira revolução doméstica. Era uma fonte de luz mais limpa e barata que as alternativas anteriores. Chamado por ele de a luz dos pobres, o querosene passou a ser uma mercadoria de grande demanda, e Rockefeller percebeu que um produto confiável, padronizado, poderia conquistar o mercado nacional. Além disso, o uso do querosene teve um impacto ambiental inesperado. Ao substituir o óleo de baleia, até então a principal fonte de combustível para a iluminação, o novo produto ajudou a salvar populações inteiras de baleias e da possível extinção. Ele mergulhou nos detalhes técnicos da operação e explorou cada subproduto. Enquanto a maioria dos rivais desprezava resíduos e derivados, John via oportunidades. Graxas, solventes, entre outros subprodutos, se tornando fontes adicionais de receita. Sua mentalidade era de aventureiro, mas de gestor, reduzindo as perdas, aumentando a eficiência e padronizando processos. Anos depois, numa disputa entre sócios, Rockefeller comprou a refinaria principal por $72.500, quantia que hoje equivaleria a mais de $1 milhão. Para arcar com esse valor, contraiu empréstimos substanciais, pondo-se em risco financeiro. Em seus escritos, recordaria da ansiedade daquela fase, noites mal dormidas, medo de falhar. À distância, a aquisição pareceu decisiva. O controle direto da infraestrutura do refino permitiu-lhe tomar decisões estratégicas sem depender de parceiros conflituosos. Para transformar o negócio num gigante, John tinha claro que o gargalo crítico era a lógica. Transportar petróleo e querosene com custos menores era vital, pois as margens de refino eram limitadas. Assim, buscou barganha com donos das ferrovias. Fez acordo com Cornelius, o magnata ferroviário que dominava grande parte do transporte terrestre. Mas as condições eram complicadas. Em muitos casos, as ferrovias praticavam tarifas que oneravam os refinadores e favoreciam uma elite de transportadores. Para reduzir seu risco com o transporte, Rockefeller adotou duas táticas: negociar tarifas vantajosas e, quando isso não bastasse, verticalizar operações. A partir da segunda metade do século XIX, a tática empresarial de Rockefeller tornou-se progressivamente agressiva. Ele fundou a Standard Oil, uma marca que oferecia produto padronizado e confiável, qualidade rara no mercado repleto de querosene de procedência duvidosa, cuja má qualidade frequentemente causava incêndios domésticos. A padronização trouxe confiança do consumidor e facilitou a expansão comercial, mas a expansão não se deu apenas por qualidade. Foi também através da compra sistemática de concorrentes. Rockefeller adquiria refinarias menores, integrava operações quando lucrativas e fechava unidades redundantes quando isso beneficiava a margem total.
Essa política de contratação reduzia a concorrência, aumentava a escala produtiva e permitia negócios mais fortes com fornecedores e distribuidores. Ao mesmo tempo, mantinha uma política de preços competitiva que, por vezes, levava concorrentes menores à falência ou à venda. Para garantir o transporte e reduzir a dependência das ferrovias, John tomou uma decisão audaciosa: investiu em infraestrutura própria. A ideal era ligar poços, refinaria e centros de consumidores por oleodutos, um modo de transporte mais barato e seguro que a ferrovia. Em poucos anos, construiu uma extensa rede de dutos, que cresceu vertiginosamente e chegou a milhares de quilômetros. Essa rede alterou radicalmente a dinâmica do setor. Quem controlava os meios de escoamento do produto tinha enorme vantagem competitiva. A pressão sobre as ferrovias foi intensa. Sem o volume de carga gerado pela Standard Oil, muitas linhas ferroviárias viram suas receitas despencarem. Empresas quebraram. A crise no setor do transporte foi profunda. Chegou a derrubar aproximadamente 1/3 das empresas ferroviárias em operação. Segundo relatos da época, criando um cenário em que a Standard Oil podia adquirir ativos a preço despreciados, reforçando ainda mais sua presença. O crescimento monstruoso da Standard Oil trouxe adversários poderosos. Tom Scott, figura-chave na Pensilvânia, Railroad e entre outros magnatas sentiram-se ameaçados. Em resposta às estratégias de Rockefeller, Scott procurou criar alternativas, oleodutos próprios, tarifas preferenciais para seus clientes e aliança que reduziram a influência da Standard. A disputa foi feroz e por vezes destrutivas. Corte de produção, fechamento de refinaria por parte da Rockefeller, retratação de lucros temporária, desemprego e tumulto social nas áreas atingidas. A lógica era simples. Rockefeller podia suportar prejuízos temporários por mais tempo que a maioria dos seus rivais. Sua capacidade de operação em escala, aliada a reservas financeiras e acesso a crédito, permitia-lhe resistir a períodos de sacrifícios e, em seguida, consolidar a posição comprando ativos a preços baixos. Esse tipo de competição, ganhar mercado mesmo com margens reduzidas ou negativas, caracterizada no século seguinte várias gigantes tecnológicas que sacrificaram lucros corrente por fatias de mercados. Em alguns episódios, a tensão social explodiu. Protestos de trabalhadores, sabotagem e instalação de incêndio em pátios. A escassez extrema de ferrovias e refinarias impactou milhares de famílias e gerou ressentimento popular. Apesar disso, Rockefeller raramente cedeu por convicção moral. Via seu papel como um administrador que otimizava processos e gerava eficiência, acreditando que a consolidação permitiria reduzir custos e levar benefícios mais amplos, como preços mais baixos ao consumidor. No final do século XIX, a Standard Oil já dominava porções amplas no mercado. Em 1880, estima-se que controlava 90% da produção de petróleo nos Estados Unidos. Chegou a alcançar 98% do mercado mundial de querosene em certos momentos.
As receitas e ativos da empresa cresceram de maneira exponencial. O império chegou a somar mais de 150 milhões de dólares em valor da época, cifra que, em termos comparativos modernos, supera os 200 bilhões de dólares. Esse domínio transformou Rockefeller numa das figuras mais poderosas da nação, se não a mais poderosa. A influência econômica transformou-se, por vezes, em influência política indireta. A magnitude da Standard Oil impulsionava debates sobre concentração de mercado, práticas comerciais e limitação ao poder corporativos. O poder de Rockefeller não estava isento de riscos. A tecnologia sempre ensaiava novos movimentos que poderiam tornar o querosene obsoleto. Duas invenções, a eletricidade e o automóvel, trouxeram incertezas e, simultaneamente, oportunidades. A eletrificação das cidades e residências ameaçou reduzir a demanda por querosene para iluminação. A batalha entre Thomas Edison e Nikola Tesla pela padronização e disseminação da energia elétrica impactou a forma como as casas, fábrica e o espaço urbano seriam iluminados. Rockefeller acompanhou a transformação e, prudentemente, passou a reinvestir em áreas correlatas ao petróleo, antecipando a transição energética. A visão era clara. O petróleo não seria apenas querosene. Seus subprodutos poderiam alimentar novas indústrias e encontrar novos mercados. Do mesmo modo, a ascensão do automóvel, em especial com a popularização promovida por Henry Ford no início do século XX, criou uma demanda por combustível que transfiguraria o setor. A gasolina, antes um subproduto descartado por seu risco e pouca utilização, tornou-se a mercadoria essencial para o novo transporte individual em massa. Rockefeller voltou esforços para transformar subprodutos em produtos valiosos, investindo na cadeia de produção e distribuição que atenderiam esse mercado emergente. Assim, a Standard Oil se realinhou para manter seu protagonismo. O domínio quase absoluto da Standard Oil chamou a atenção do governo. A preocupação pública e política com os monopólios crescia, e o Congresso aprovou em 1890 a Sherman Antitrust Act, legislação que visava coibir práticas empresariais que restringissem concorrência e sufocassem rivais. A lei abriu caminho para processos que questionavam práticas de fixação de preços, acordos secretos com transportadores e estratégias destinadas a eliminar competidores. A Standard Oil tornou-se alvo principal. Por décadas, disputas judiciais, investigações e campanhas políticas buscavam limitar seu poder. Rockefeller, longe de ser um empresário ingênuo, reestruturou seu império em formas jurídicas que buscavam contornar restrições. Nasceu a Standard Oil Trust, uma entidade que centralizava o controle de dezenas de empresas independentes sob um conselho diretor. Formalmente, as companhias pareciam separadas. Na prática, estavam sob o mesmo comando, modelo que inspirava estruturas empresariais modernas. Contudo, em 1911, a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou a Standard Oil culpada de práticas anticompetitivas e ordenou a divisão da corporação em 34 empresas distintas.
A decisão buscava restaurar a concorrência e enfraquecer o poder concentrado. Ironia histórica, o desdobramento acabou sendo extremamente lucrativo para Rockefeller. Ainda acionista majoritário em muitas das unidades emancipadas, passou a deter participações em várias companhias que, com o tempo, se tornaria líderes globais. Nomes que reconfiguram ao longo do século como Exxon, Mobil, Chevron e outras. A sentença reorganizou um império em múltiplas frentes lucrativas. A trajetória de Rockefeller é marcada por contradições. Para uns, era um empresário implacável, cujas táticas esmagavam concorrentes e sufocavam a livre iniciativa. Para outros, um gestor visionário, que trouxe eficiência, reduziu custos e universalizou o acesso a produtos essenciais. A opinião pública oscilava entre admiração e repulsa. Em muitos episódios, acusações de práticas predatórias e abuso de poder levaram a campanhas públicas contra a Standard Oil. Ainda assim, é inegável que a empresa gerou empregos em larga escala, estimulou cadeias produtivas e reduziu preços de produtos essenciais. A questão mais ampla foi o equilíbrio entre eficiência econômica e a preservação da concorrência. Paralelamente à construção do império, Rockefeller desenvolveu profundo envolvimento filantrópico. A partir do final do século XIX e início do século XX, começou a direcionar somas substanciais para a educação, saúde pública e pesquisa científica. Em 1913, fundou a Rockefeller Foundation, cujo objetivo declarado era promover o bem-estar da humanidade por meio de financiamentos em saúde pública, pesquisa médica, educação e intercâmbio científico. Ao longo de sua vida, doou centenas de milhões de dólares, números que variam conforme as fontes, mas que, contabilizados em valores da época, representam alguma das maiores doações privadas já registradas. Instituições, universidades, hospitais e programas de pesquisas beneficiaram-se de legados que perduram até hoje. A filantropia, para Rockefeller, funcionava tanto como retribuição quanto como modo de moldar a sociedade segundo valores de progresso, ciência e responsabilidade. Mesmo assim, críticos argumentam que a generosidade também servia para atenuar críticas e consolidar a imagem pública. John D. Rockefeller viveu até os 97 anos, morrendo em 1937. No fim, era um homem de ossatura rígida, hábitos implacáveis e de economia pessoal e comprometimento com causas filantrópicas. Sua longevidade permitiu observar transformações radicais, do querosene à gasolina, do transporte a vapor ao motorizado, do isolamento regional à integração nacional por ferrovias e estradas. Seu legado é multifacetado. Construiu o que muitos consideram o primeiro grande conglomerado moderno. Desafiou e redesenhou regras de competição. Forçou o Estado a definir limites legais ao poder corporativo e, por meio de doações, financiou avanços da ciência e na educação que beneficiaram gerações. A imagem que ficou é, assim, ambígua. De um lado, um arquiteto de eficiência e progresso. Do outro,
um símbolo de concentração de poder e práticas empresariais implacáveis. A história que Rockefeller ensina sobre o contexto: grandes fortunas surgem muitas vezes em momentos de transformações tecnológica e institucional. Rockefeller surfou em ondas decisivas. A abertura de postos comerciais de petróleo, o avanço das ferrovias, a demanda por iluminação e, mais tarde, a ascensão do automóvel. Ele demonstrou visão e pragmatismo. Transformou subprodutos desprezados em novas fontes de lucro. Investiu em infraestrutura quando necessário. Integrou verticalmente uma cadeia produtiva e construiu uma máquina administrativa capaz de operar em escala. Ao mesmo tempo, sua trajetória demonstra limites éticos e políticos. Quando a concentração de poder empresarial vira ameaça ao equilíbrio econômico e social, a resposta do Estado, por meio de legislação, antitrust e ação judicial, surge para preservar a competição e o interesse público. A influência de Rockefeller atravessa séculos. Estruturas jurídicas, prática de gestão, estrutura de integração vertical e mercados padronizados espelham-se em corporações contemporâneas. A compreensão da economia de escala, da necessidade do controle de controlar custos logísticos de padronizar produtos para conquistar consumidores massificados. São lições que continuam a orientar estratégias empresariais. A própria noção de criar fundações filantrópicas para promover ciência e educação tornou-se um legado institucional. Replicar em muitas famílias ricas e empresas ao redor do mundo. Então, chegamos à conclusão. John D. Rockefeller não foi um personagem de fácil julgamento. Foi um pioneiro, um estrategista e um homem de contrastes. Moderado na vida social e colossal na escala de seus empreendimentos. Filantropo, generoso e empresário, implacável. Protagonista de inovações e alvo de críticas públicas. Sua biografia diz muito sobre a formação da economia moderna. Traduz a passagem de uma sociedade agrária para uma economia industrial e corporativa, onde a tecnologia e logística e a organização capital permitiram a criação de impérios empresariais antes inimagináveis. Mais do que a história de um homem, a trajetória de Rockefeller é uma história de uma época de formação de uma infraestrutura, de surgimento de mercadorias nacionais, de invenções que alteraram rotinas e, acima de tudo, as decisões estratégicas que transformavam oportunidades conjunturais em patrimônios duradouros. O legado que ficou é vivo. Empresas descendentes da sua Standard Oil continuam operando até os dias de hoje. As fundações que criou seguem atuantes. E os debates sobre a concentração econômica, regulação e responsabilidade social percorrem publicações, tribunais e parlamentos até hoje. Rockefeller deixou, enfim, um legado que é ao mesmo tempo financeiro, institucional e moral. Um aviso sobre o poder transformador e os riscos do capital organizado em escala. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!